Olá, boa tarde a todos, Paz do Senhor Jesus. Vou colocar aqui sobre o que eu vou falar hoje. Fixar aqui o comentário. Boa tarde, espero que todos estejam bem, esse domingo maravilhoso. Espero que todos aí estejam desfrutando de um momento familiar, de um momento com a família. Domingo é dia da macarronada, domingo é dia do frango assado, né? Domingo eu dei uma ajeitada aqui, coloquei um filtro aqui, não sei se está muito bom. Porque ontem eu dormi muito tarde, acordei muito cedo, tô com uma olheira que só a graça. Mas eu estava aqui conversando com uma pessoa que me pediu um aconselhamento, e ela é de outra cidade. E a gente entrou numa conversa de vídeo, né? Chamei ela pelo vídeo, WhatsApp. E a gente começou ali a conversar, né? Eu dando a ela algumas orientações, aconselhando ela. E o Espírito Santo de Deus me colocou uma palavra tão forte no meu coração que eu não queria deixar de gravar ela. Porque para ela não sair voando da minha mente depois, né? Mas está bem registrada aqui, está ardendo no meu coração. Gostaria de compartilhar com você a respeito do medo. É algo muito profundo que Deus me trouxe à memória, à lembrança, e eu quero compartilhar com você. Está lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 35 e 36. Eu vou ler alguns versículos aqui, esses dois versículos, que diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Que palavra, que postura de Jesus, que posicionamento maravilhoso. Nós vemos aqui uma situação onde certamente nem eu e nem você gostaria de estar vivendo, né? Nós vemos aqui uma casa que estava passando por um luto, né? Ele havia aqui recebido a notícia de que sua filha estava morta, né? Uma notícia que nenhum pai quer receber, né? Talvez você que vai me ouvir já teve essa notícia. A gente sabe o quanto é difícil quando os nossos filhos adoecem, quando eles ficam abatidinhos, o quanto isso mexe com a gente, o quanto isso mexe com a nossa estrutura emocional, o quanto isso tudo mexe com o nosso equilíbrio, o quanto tudo isso mexe com as nossas emoções. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que Jairo recebe essa notícia e o posicionamento de Jesus. Que notícia é essa, não, irmãos? Nós vemos aqui que houve um mensageiro, né, que chegou aqui trazendo essa notícia de morte sobre a vida dessa menina, dessa filha. E eu fico pensando, né, tem pessoas que gostam de ser mensageiras de morte. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tem pessoas que gostam de chegar e contar para outra pessoa o mal de alguém? Você já parou para pensar o quanto que às vezes uma pessoa transmite uma fofoca? Você já parou para pensar o quanto que uma pessoa ela tem uma informação, ela sabe de algo que não faz bem para a vida de outra pessoa, mas ela rapidamente tem o prazer de chegar e contar para aquela pessoa e dizer: nossa, fiquei sabendo de uma coisa, eu preciso te contar. Eu preciso te contar. Só que a pessoa conta sabendo que aquilo vai ferir quem vai ouvir. A pessoa conta tendo a convicção de que aquela mensagem é uma mensagem de morte. Porque eu não gostaria que ninguém chegasse e falasse para mim assim: olha, Roberta, sabia que falaram isso? Eu acho que ninguém gosta, não é? Então esses são os mensageiros de morte. Os mensageiros da morte, de morte, irmãos, eles têm o prazer de chegar e falar para você coisas que não te edificam, coisas que vão roubar a tua fé, coisas que vão te enfraquecer. Eles têm o prazer de chegar e denunciar para você aquilo que vai te enfraquecer. E eu aprendi com o Senhor Jesus que na minha caminhada rumo ao céu, eu preciso ser escudo. Eu preciso ser escudo do meu irmão. Quando alguma notícia chegar para mim,
quando alguma notícia chegar para mim que eu sei que vai magoar o meu próximo, que vai ferir o meu irmão, ainda que seja uma verdade, nós não somos juízes, nós não somos os donos da verdade, ainda aquilo que você ouviu, aquilo que você gostaria de contar, seja uma verdade absoluta, mas não cabe a você ser juiz de ninguém, não cabe a você medir ninguém, não cabe a mim medir ninguém. Isso daí quem faz, ó, é papai. Papai julga, papai manda sentença, papai faz acontecer. E eu aprendi isso com o Senhor falando para mim, seja escudo, né? Seja escudo, não seja a pessoa que vai levar a notícia de morte sobre a vida de alguém. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar no seu coração, pelo Espírito Santo, é o que? Seja escudo. Se você sabe que aquilo que você ouviu não vai edificar a vida de ninguém e vai trazer tristeza, vai causar nela fraqueza espiritual, não fale. Não fale. Deixa eu só fazer um negócio aqui, irmãos, para eu não me desconcentrar. Aí, eu desativei os comentários, porque senão eu fico olhando as coisinhas passar. Eu tenho déficit de atenção. Então, qualquer coisinha tira a minha atenção. Então, eu gostaria de compartilhar ainda com vocês o que? Jairo estava ali caminhando com Jesus, com o coração cheio de esperança. Estava ali caminhando com Jesus, com o coração cheio da expectativa de que ele estava levando a pessoa certa, de que a solução, que havia uma esperança, que havia uma saída, que Deus ia dar uma estratégia nessa situação, que Deus ia mostrar uma direção, que Deus ia mostrar o que ele deveria fazer. E de repente chega aquele que diz: esquece, sua filha está morta, né? A palavra que diz, não precisa mais incomodar o mestre. Quantas das vezes, talvez, você parou na sua vida e disse assim, não adianta orar mais. Não adianta mais incomodar Jesus, não adianta mais incomodar o mestre. Por quê? Porque a notícia é de morte, a notícia é de que não tem mais jeito, a notícia é que acabou, é o fim. Nessa situação é o fim. Então pode ser o quê? Pode ser um relacionamento com um filho, pode ser um relacionamento com uma amiga que se foi embora, pode ser o seu próprio relacionamento com Deus, que não existe mais, e você já não tem mais esperança de conseguir forças para que você volte a se relacionar com Ele como você se relacionava antes. Talvez seja uma notícia que sugue as suas energias, irmãos, porque você imagina uma mãe ou um pai receber uma notícia de que seu filho morreu. É uma notícia que ninguém quer ouvir e nós vemos muitas das vezes mães e pais enlutados, eles não têm força para nada, né? Muitas das vezes alguns precisam tomar medicações, precisam ser dopados, precisam ser conduzido por outras pessoas, né? Pega no braço, leva, de tão desfalecido que está. A pessoa que está com um sentimento de morte em sua vida, ela é assim, ela é levada por qualquer situação, ela é conduzida por qualquer situação, né? Alguém precisa chegar e conduzir ela, alguém precisa chegar e conduzir. Nós vemos que uma pessoa que está num ambiente de luto, nesse paterno, luto materno, a dor é tão grande que eu não sei nem expressar, que eu não sei nem explicar a dor de um luto materno. Eu já vivenciei a dor do luto da perda dos meus pais, que foi terrível. E tem sido um processo de digestão emocional, tem sido um processo de crescimento na presença de Deus, que Deus me mostrando ali que eles cumpriram a missão deles e que muitas vezes a gente fica, é difícil a gente enfrentar a morte, né? E eu me lembro no dia da morte da minha mãe, a minha amiga, a amada Nilza, estava lá comigo e ela disse para mim, né, sai daí um pouco do caixão. Ela estava agoniada de me ver ali em cima da minha mãe, né, sentada ali o tempo todo. E eu tava ali, parada assim, e ela, sai daí, né? Então assim, eu não tinha nem forças. Daí eu peguei e levantei, porque ela mandou eu levantar, né? Ela falou, sai daí um pouco, vai comer, né? Vai respirar, dá uma voltinha, toma uma água ali, Rô. Ela tava ali cuidando de mim. Só que você vê que essa atitude não foi minha, né? Não foi uma decisão minha, mas outra pessoa teve que me conduzir a beber água, a sair um pouquinho do lado do caixão da minha mãe. Porque, irmãos, quando a morte chega, esse sentimento de morte chega, entenda não só como uma morte física, mas quando você olha para uma situação e você vê morte nela, você fica assim, você fica vulnerável.
Outras pessoas têm te conduzir, outras coisas te conduzem e te levam, entendeu? Então, assim, graças a Deus, a minha amiga estava ali cuidando de mim, né? Falando, sai daqui um pouquinho, vai beber água. Mas quantas vezes a gente está numa situação de morte e pessoas erradas se aproximam de nós e nos conduzem de forma errada? Ai, nossa, coisa certa mesmo que você fez. Eu também acho bobeira você voltar para Cristo. Eu também acho bobeira. E não confio em ninguém não, viu? Porque todo mundo trai, todo mundo engana. As pessoas hoje em dia estão difíceis. Acho melhor você não confiar em ninguém mesmo. E você fica acreditando naquilo. Você fica acreditando naquilo. Você vai arrastando aquilo. E você vai tendo dificuldade de se relacionar. Você vai tendo dificuldade em acreditar nas pessoas. Você vai tendo dificuldade em acreditar em você mesma. Porque a morte está presente. E quando a morte está presente, nós somos conduzidos pelo que vier. Nós não temos forças para reagir. E eu vejo que esse homem estava tomando a postura certa, ele foi atrás da pessoa certa, ele foi atrás de Jesus, ele foi atrás de Jesus para levar Jesus até a casa dele. A casa dele estava com um problema, a casa dele estava com um problema que ainda havia esperança. Mas de repente chegou a notícia de que não havia mais saída para a casa dele. De repente chegou a notícia de que a casa dele estava com cheiro de morte. A casa dele estava enlutada, a casa dele estava com dor, a casa dele não tinha mais esperança. Aleluias. Mas quem estava do lado dele era o dono da vida, era o restaurador de todas as coisas, era aquele que anda na contramão, é aquele que vence todas as barreiras, todas as dificuldades. Jesus de Nazaré estava com ele. Mesmo quando ele chegou e recebeu essa notícia tão terrível, Jesus anima o coração dele. Olha o que a palavra diz, não fazendo caso, não dá ouvido. É como se Jesus tivesse parado, olhado para ele assim, meu filho, não dá ouvido para essas vozes. Ouça a minha voz. Ouça a voz de Deus ecoar na sua vida. Por muito tempo eu escutei vozes que me faziam acreditar que eu não seria capaz, que o meu lar não seria restaurado, que não tinha mais jeito, né? Que a vida dos meus filhos não seriam restauradas. Eu vejo o milagre de Deus. Eu tenho um filho autista em grau leve. O Lucas não falava. O Lucas era dependente de fraldas, né? O Lucas ele não conseguia segurar num copo de comer. Ele não conseguia ao estudar. Os profissionais falavam que os médicos falavam que o Lucas nunca ia conseguir ser alfabetizado. O Lucas hoje fala inglês, tem uma professora linda, Raíssa, de inglês, e estuda, conversa, dialoga, se comporta. Se você não falar, ninguém sabe que ele tem autismo. E eu vejo Deus, o milagre de Deus todo dia na minha frente. O Lucas foi restaurado, Deus fez um milagre. Eu vi Deus restaurar o meu casamento. Eu vi Deus restaurar a nossa comunhão com o filho mais velho, o Márcio, que é meu enteado. Eu vi Deus restaurar a minha saúde 6 vezes numa mesa de cirurgia. Eu vi Deus restaurar a minha vida espiritual por todas as vezes que tentaram, né? Quando eu falo tentaram, não são pessoas, que a gente não luta com pessoas, nós lutamos com o reino espiritual. Todas as vezes que as trevas se movimentaram tentando me parar, eu via Deus me restaurando das cinzas. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus poderoso para restaurar, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. O tempo da dor é o processo de crescimento. Em cada dor eu estava sendo forjada, em cada dor eu estava sendo ministrada pelo Espírito Santo, em cada dor da gestação espiritual, o Senhor queria despertar em mim um novo comportamento, o Senhor queria despertar em mim um novo amadurecimento, o Senhor queria fazer nascer em mim uma nova Roberta, uma nova mulher, uma nova filha. E a palavra do Senhor diz que o ouro, ele é refinado no fogo. O fogo, você é tão precioso, você é tão preciosa, você é tão valoroso que o Senhor precisa colocar você no fogo. Ele precisa te levar ao fogo para arrancar de você as escórias, para arrancar de você a impureza. O fogo é necessário na vida daqueles que são filhos. Filhos, se eu sou quem eu sou hoje, é devido a todo o fogo da fornalha que o Pai me colocou. Se eu tenho hoje o fortalecimento, eu vou fazer 40 anos o ano que vem.
Ai, como eu queria ter todo esse sentimento que eu tenho hoje, toda essa maturidade que eu tenho hoje espiritual, a sabedoria que Deus traz para mim para tomada de algumas decisões, todas as decisões da minha vida, como eu queria ter elas há 10 anos atrás. Quantas coisas seriam diferentes. Como eu queria pessoas ao meu lado, mentoreando a minha vida. Por isso eu digo a você, busque ajuda. Confia naquelas pessoas que você vê que são pessoas que são idôneas, que podem te aconselhar. Não ande sozinho. Não ande sozinho. O caminho do céu não é sozinho. O caminho do céu é um ajudando o outro. Vamos buscando aconselhamento. Eu vi hoje uma amiga me ligou falando que precisava de um conselho. Eu disse para ela, posso ligar de vídeo? E aquilo foi tão fantástico que eu disse assim, meu Deus, eu não tive isso. Em vários momentos da minha vida, eu não tive alguém que eu podia, posso ligar para você, preciso de um conselho de Deus agora. Muitas das vezes eu não tive. Só que chegou um tempo que Deus ensina o quê? Aprenda a andar sozinha e aprenda a andar com alguém. Para que você não fique dependente de conselhos que vêm de alguém que você veja, mas que você escute a voz do Pai. Às vezes o Pai te deixa sozinha, não porque você não tem alguém para se aconselhar, mas porque você e eu precisamos aprender a ouvir a voz do Pai. Sabe aquela voz do Pai que mesmo que a pessoa fala para você, acho que Deus não tá nesse negócio, você fala, não, Deus está nesse negócio porque Deus falou comigo, e você acreditar que Deus falou com você? A palavra do Senhor ela é tão rica, que a palavra do Senhor fala a respeito do profeta velho e do profeta novo. E a palavra do Senhor diz que o profeta novo, ele recebeu uma missão de Deus. Você vai sair daqui e vai até naquela cidade, você vai fazer o que eu vou te mandar, você vai entregar a mensagem e você volta pelo mesmo caminho e não para na casa de ninguém. Essa era a ordem. Só que o profeta velho ficou sabendo que o profeta novo estava na cidade. E ele pega o seu jumento, manda os seus empregados arrumarem o seu jumento e vai atrás do profeta novo. E quando ele chega lá, ele fala para o profeta novo assim, queria te falar algo. O anjo apareceu a mim e me disse assim, diga a ele para que ele volte e entre na minha casa e senta e coma comigo. O profeta novo acreditou no que ele falou, desprezou a orientação que Deus tinha dado a ele. Desprezou a orientação que Deus tinha dado a ele. E o que ele fez? Foi atrás do profeta velho. Foi atrás do profeta velho e pagou um alto preço, porque quando ele sai de lá, ele é morto, despedaçado pelo caminho, pelo um animal e morre devido à sua desobediência. O que eu quero dizer? Que quando nós desobedecemos a voz de Deus, a morte chega na nossa vida. A morte espiritual chega. Porque ele acreditou na outra voz, a voz que ele estava vendo. Ele não confiou que aquilo que ele estava ouvindo era a voz do pai dele. Não, mas meu pai falou para eu não ir. Meu pai falou para eu não entrar aí. Meu pai falou para eu não sentar nessa mesa. Mas deve ser coisa da minha cabeça, né? Acho que tem mais experiência do que eu, né? Acho que deve ser coisa da minha cabeça. Então eu vou dar uma sentadinha. Vou sentar um pouquinho, vou prosear um pouquinho. Vou tomar um cafezinho, comer um pastel, comer um pastelzinho de queijo. E quando ele fez isso, a morte chegou sobre ele. Então não escuta as vozes, escuta a voz de Deus. E no meio dessa situação de morte, no meio dessa situação aqui, alguém fala para ele, para, sua filha já morreu. Para, sua casa não tem mais jeito. Para, seus filhos não tem mais jeito. Para, seus projetos não tem mais jeito. Às vezes você mesmo fala para você. Nossa, uma coisa que eu aprendi é amar a mim mesma. Acreditar em mim. Às vezes você não acredita em você. Você acha que você não pode ir mais longe do que você já chegou. Porque você se limitou, você se limita. Você vai colocando barreiras em você mesma. Você vai se colocando barreiras. Né? Para de ouvir até às vezes sua própria voz. Né? Sua voz de crença limitante que paralisa você, ou as vozes que ecoam sobre você, você não pode. Que alguém falou, sabe? 10 pessoas precisam de você, aí uma acaba com você, você para. E as outras 10 que olham para você, que vê que você é corajosa, forte, valente, destemida? E seus filhos que estão olhando para você? Às vezes eu tô aqui na sala fazendo ginástica pelo aplicativo do celular, às vezes eu tô morrendo, não tô tendo mais fôlego, igual eu tava ontem.
Tô aguentando, né? Fazendo ginástica. E eu escutei a voz do Lucas. Vai, mãe, não desista! Não desista, mãe! Não desista, chupetaça! Aí quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, meu filho tá olhando pra mim. E a minha atitude agora vai gerar nele uma forte memória emocional nele. A minha atitude agora em desistir ou continuar vai registrar no cérebro dele uma grande memória de um grande impacto emocional na vida dele. Então eu não posso desistir. Ele tá olhando para mim, vai mãe, não desista. Que eu tava fazendo ginástica lá, eu parei, me joguei no chão e falei, nossa, não aguento mais. E ele, vai mãe, não desista. Eu olhei aquela voz e falei, Lucas, espera de mim. Ele tá olhando para mim, parece bobeira, mas ele tá vendo eu lutando comigo mesma. Ele tá vendo, uau, como a minha mãe é resistente. Uau, como a minha mãe não desiste. Meu Deus, eu tô vendo a minha mãe ali suando, cansada, com dor, gemendo, e ela não para. E eu falei, isso aí, Lucas, mamãe não vai parar. Vai, Luquinhas, continua falando pra mamãe não parar. E eu cheguei até o fim. Morta, mas cheguei. E me senti feliz. Porque na hora que eu pensei em desistir, eu não pensei só em mim. Eu pensei naquele que estava olhando para mim. Eu falei, se eu desistir agora, o Lucas vai achar que eu sou uma banana. Ele vai aprender que diante das dificuldades, eu posso desistir. Diante dos momentos que eu senti dor, eu posso desistir. A gente começa a transmitir mensagens para eles, sem perceber, de que eles podem ser fracos. É assim, não, desiste mesmo, né? Não, isso aí cansa, isso aí dói, que besteira, né? Não, eu não tô pregando aqui algo triunfalista, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o quê? Das vozes que a minha mente falava para mim, para, Roberto, você não vai conseguir terminar esses 15 minutos de treino. Só que eu decidi escutar a voz de fora do meu filho falando, vai mãe, você consegue. E quantas vezes Deus fala para você, voa filha, vai para minha presença, me busca, ora o que tem cheiro de morte para minha vida. Quantas vezes a gente fica sentado no papel de vítima, meu Deus, nada dá certo para mim, todo mundo sabe, eu não sei. No papel de vítima, mas o que você faz para mudar a sua história? O que você faz para mudar esse contexto? O que você faz para mudar esse cenário? A palavra do Senhor diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza, não de fracasso. Um espírito de fortaleza é o quê? De vencedor, né? Tem um louvor que fala, né? Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Deus dá asa, mas faz o teu voo. Deus não vai voar para mim, Ele me dá asa. Ou seja, Ele me capacita para voar. Ele me capacita para executar. Mas quem vai ter que voar sou eu. Quem vai ter que aprender a bater asinha sou eu. Quem que vai ter que administrar a asa que eu ganhei sou eu. É você. Você que vai ter que administrar, né? A família que Deus te deu, o dom que você te deu, o ministério que Deus te deu, os irmãos que acompanham a sua vida, o trabalho que Deus te deu, as pessoas que estão à sua volta. Você que vai ter que administrar. Deus dá asa, faz o teu voo. Só que muitas pessoas têm asa e não voam. Ou aquelas que voam de forma desorganizada e elas, vai voar, já bate na parede, cai, se machuca. Só que o Senhor falava para mim, diga que eu sou aquele que restaura, não ouçam vozes, ouça a minha voz. E o Senhor disse para ele, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse, não precisa ter medo, creia somente. Somente creia. Não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo não é do Pai. E eu descobri algo tão profundo, tão profundo, tão profundo. Eu aprendi com o Senhor algo tão lindo quando Ele dizia para mim, Roberta, não tenha medo. Eu vou prover o recurso necessário. Senhor, mas vai faltar. Não tenha medo.
E acontecia alguma coisa, eu vi o Senhor falando para mim, não tenha medo, não tenha medo. E o Lucas vai entrar na escola de novo, é outro ano, mais desafio. Será que ele vai dar conta do primeiro ano do ensino médio, Senhor? Não tenha medo. E o Lucas, de novo, passava do primeiro ano para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Não tenha medo. Nossa, o Senhor preparou uma viagem para mim, para eu ir para o exterior. E eu comecei a ter medo. Será que o avião vai cair? Tudo assim, não tenha medo. Aí o Senhor preparou outra bênção na minha vida para me levar até lá no trabalho de imersão da pastora Ângela Cirino. No meio da pandemia, tudo, eu de novo indo lá. O Senhor disse para mim, não tenha medo. Aí eu descobri algo, por que o Senhor falava tanto para mim, não tenha medo? Olhando para mim, eu descobri que dentro desse corpo de adulto tinha uma criança ferida. Uma criança que lá atrás viveu com medo. Porque a gente faz isso com os nossos filhos. A gente fala, não sobe daí que você vai cair, gerando medo. Não põe a mão aí que senão você vai tirar seu dedo fora. Não sai na rua senão o homem do saco vai pegar você. Outras ainda têm a ousadia de cantar pro bebê dormir, bicho, papão e cara preta. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Ensinando já a ter medo. E eu tive uma infância com muito medo. Eu tive uma infância onde a minha mãe me dizia, ó, quietinha, teu pai tá chegando. Não fala, teu pai tá chegando. Olha, quietinho, não fala, porque se seu pai souber, seu pai vai arrebentar você, você vai ficar de castigo. Eu tive uma infância tão cheia de medo, como meu pai me chamava. Quando eu era pequena, a minha mãe conta, porque eu não lembro da minha infância. Eu não lembro da minha infância. A minha mãe disse que o meu pai me chamava, quando eu era pequenininha, ela me contou, e eu ia até ele. Só que atrás de mim, eu deixava um rastro de urina. Quando ele me chamava, eu já ia urinando de medo. Medo dele. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de expressar os meus pensamentos para o meu pai. Eu tinha medo. Então esse vínculo paterno, esse vínculo da minha infância foi muito forte. Então quando Deus virou e falou para mim, não tenha medo, eu não sabia viver sem medo. Eu falei, e agora, Deus, como que eu vivo sem medo? Se eu cresci no medo. O medo é algo muito natural para mim, pai. Eu cresci no medo, desde quando eu era bebezinha. Minha mãe falou que meu pai me pegou assim, me sacudiu um dia que eu tava chorando quando eu era bebê e me socou no berço. Eu tinha meses, ela contou pra mim, que o berço saiu fundo. Agora, você tem noção de você fazer isso com um bebê? Você chacoalhar um bebê e tacar o bebê, socar o bebê até sair o fundo do berço, de tamanha violência? Então eu cresci com medo. Medo fazia parte da minha mente. O medo fazia parte da minha vida. O medo é natural. Nós sabemos que as neurociências já falam isso, que as sinapses do nosso cérebro, elas podem mudar. Por isso você muda de comportamento. Nós somos seres humanos, graças a Deus, capazes de ter novos comportamentos, principalmente porque somos nova criatura. Principalmente porque entregamos os nossos corações a Deus, ao Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus. E Jesus não está só preocupado em curar a minha alma através do sangue dele derramado na cruz, o meu espírito através do sangue de Jesus derramado na cruz, mas ele está preocupado com a minha alma, que a alma vem falar de emoções e sentimentos que muitas das vezes nos paralisam, traumas emocionais que muitas das vezes nos impedem na nossa intimidade com Deus. Então, quando Deus falava para mim, não tenha medo, eu achava loucura isso. Como que eu não vou ter medo? O que é ausência de medo? O que é ausência de medo? Porque eu não sei o que é ausência de medo, Senhor. Eu cresci no medo. O medo é como beber água para mim. É natural. É natural. Sentir medo é natural para mim. Eu não tenho, Senhor, esse sentimento livre do medo. Mas eu sempre vivi dentro dele. Eu não sei o que é estar fora do medo. E foi algo assim libertador da minha vida. Quando eu entendi que dentro de mim havia essa criança ferida. Essa criança que precisava ser curada. Que dentro de mim havia ali informações que foram ao longo da minha vida sendo liberadas
e formando o meu entendimento, o meu consciente, o meu inconsciente e trabalhando as minhas emoções e sentimentos. Então eu não tinha muita facilidade em não sentir medo. Para mim era algo louco não sentir medo. E eu fui numa terapia lá em Goiânia com a pastora Ângela Serino, num trabalho de imersão. E ela fez uma dinâmica na minha vida e foi algo fantástico, assim, que eu quando tem oportunidade, o Senhor, assim, me pede para fazer, eu aplico na vida daquelas pessoas que o Senhor me pede. E lembro que nós fomos por um jardim, o jardim era muito grande e havia algumas pessoas, e ali ela disse que ela ia vendar os olhos de algumas pessoas e de outras não. E que era para nós mantermos os nossos olhos fechados, que ela ia escolher quem ela ia vendar os olhos. E ela vendou os meus olhos. Eu estava torcendo para isso, que eu queria participar de alguma coisa ali. Eu falei, meu Deus, tem algo que vai acontecer aqui. E o meu coração ardia e eu fiquei, Senhor, tomara que ela vende os meus olhos, tomara que ela vende os meus olhos. Eu querendo experimentar aquilo e realmente eu fui uma das escolhidas quando ela vendou os meus olhos. E a única informação que eu tive foi, vou vendar os seus olhos. E a partir do momento que eu vendar os seus olhos, você pode sair andando para onde você quiser. Para onde você quiser sair andando. Eu só quero que você saiba que alguém vai cuidar de você. Mas ela não me disse quem ia cuidar de mim. Ela não me disse como a pessoa ia cuidar de mim. A única informação foi, quando você sentir o toque no seu corpo, o toque de uma mão no seu corpo, é sinal de que você precisa mudar a direção. Só isso que você vai entender. E os meus olhos vendados, por alguns minutos eu fiquei paralisada. E lentamente eu fui andando ainda com muita insegurança. E eu pensei, meu Deus, quem será que vai cuidar de mim? Como vai cuidar de mim? Eu sou grande, né? Sou meio pesadinha. Bafo caso, né, colega? Eu falei, meu Deus, se eu tropeçar aqui eu vou cair fatalmente. Fatalmente, porque dependendo da pessoa não vai conseguir me segurar. E meu cérebro começou a desenvolver todas essas crenças limitantes num segundo. Aí eu parei e falei, chega, eu vou andar. Quem vai cuidar de mim que se vire. Eu vou andar. Quem vai cuidar de mim é que se vire para cuidar de mim. O comando que eu recebi foi anda. E foi fantástico. Meu Deus. Foi fantástico, foi fantástico. Eu comecei a andar. E quando eu comecei a ter mais essa autoconfiança, quem se responsabilizou em cuidar de mim, que cuide de mim, que se vire para cuidar de mim, não me deixe cair, que nem uma abóbora no chão, eu comecei a criar força. E eu comecei a andar mais rápido, Daqui a pouco eu senti assim, ó, um toque. E quando eu senti o toque, eu disse, opa, eu vou tropeçar em alguma pedra, eu vou cair num buraco, vai acontecer alguma coisa. Então eu mudava a rota. Aí eu virava o corpo assim lentamente e começava a andar de novo. Aí de repente a mão só sentia esse toque assim, ó. Um toque leve. Não me segurava no braço assim, ó. Leve, só fazia assim em mim, ó. Assim. E quando levemente fazia assim em mim, eu entendia, preciso mudar a direção. Aí eu mudava e continuava andando. Mas o meu coração foi enchendo de tanta alegria de experimentar aquela sensação de estar com os olhos vendados, aquela sensação de confiar na responsabilidade daquele que disse que ia cuidar de mim, de acreditar na responsabilidade daquele que disse que ia cuidar de mim, que meu coração se encheu de vontade de dançar. Dançar. Foi me dando vontade de eu dançar, de eu sair dançando, assim, de eu sair bailando, de eu sair igual uma bailarina dançando. E quando eu senti essa vontade de dançar com os olhos vendados, eu escutei a voz do Espírito Santo de Deus falando para mim, você pode dançar no escuro. Porque mesmo quando estiver escuro, eu vou te conduzir nessa dança. Ele é lindo demais. Ele é lindo demais. Você tem noção disso? Você pode dançar no escuro. Eu não posso andar porque aquele que disse que ia cuidar de mim se responsabiliza em cuidar de mim. Eu preciso confiar, Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E quando eu estou com Ele, mas a diferença é, caminhe com Ele. Arrume tempo na sua vida para orar. Arrume tempo na sua vida para você ler a palavra de Deus. Prioriza Ele na tua vida. Prioriza Ele na tua vida. Prioriza Ele na tua vida.
Não precisa dizer a Deus que você vai dar a Ele uma entrega que você não é capaz de entregar. Não fica prometendo a Deus que você vai acordar 3 horas da manhã se ainda você não tem condições de fazer isso. Porque quando você não conseguir fazer, isso vai te enfraquecer e você vai parar de fazer. Isso vai te trazer um peso de culpa. Tipo, olha, você viu, falou que ia orar, não orou nada, olha como é que você é fraca, Deus nem vai ouvir mais o que você vai falar. O inimigo da sua alma começa a querer te oprimir. Esquece o inimigo da tua alma, a sua própria consciência vai falar para você que você é fraca, vai liberar uma informação para você que você é fraca. Então não faça promessas que você não pode cumprir. Diga a Deus, eu vou começar a te dando 5 minutos diários do meu dia. 5 minutos. O que você faz em 5 minutos? Você não sai do cômodo da sua casa para ir para outro cômodo em 5 minutos. Às vezes você para no caminho, conversa um pouquinho com o filho, cata um chinelo do chão, já passou 5 minutos. O que é 5 minutos da sua vida para Deus diariamente? Não estou falando de vez em quando, diariamente. Diariamente. Rotina, igual você bebe água. Ó. É sobrevivência. Beber água é sobrevivência. Se você não beber água, os seus órgãos não funcionam direito. O seu cérebro não é hidratado. Água é vida. Estar na presença de Deus é vida. Como você pode ficar tanto tempo longe da oração? Como você pode ficar tanto tempo longe de conversar com Deus? Você está morrendo. Você está morrendo. Você não está percebendo que você está morrendo. Você está se desidratando. E Deus não quer que você finja ser. Deus quer que você seja. Deus quer que você seja filho. E quem é pai quer relacionamento. Quem é filho tem relacionamento. E relacionamento, irmãos, não é de vez em quando. Não é de vez em quando. O relacionamento ele é mais profundo. Ele é mais presente. Então, desperta. Desperta. Eu quero que você desperte. O Espírito Santo de Deus quer que você desperte. Desperte desse estado de ouvir essas vozes. A morte chegou e para que orar? Bobeira. Ai, Deus é misericordioso, Ele faz tudo. Não é assim, irmãos. Estamos numa guerra espiritual muito grande contra a nossa própria vida. Aqueles que estão à volta de você dependem de você. Eu estava falando com a moça que eu estava atendendo. Eu disse para ela, às vezes eu olho alguém falando como sua família é linda. Mas eles não sabem quantas noites eu passei trancada no quarto chorando. Quantos dias os meus joelhos no chão pedindo a Deus. Não existe uma história sem construção. Não quer as coisas de graça beijada na sua mão. Conquiste. Construa. Não desista. Jesus está do teu lado falando. Não dê atenção para as vozes. Creia somente. Saia da zona de medo. Olha para o seu estado de vida, olha para o seu estado espiritual, olha para o seu estado, irmãos. As coisas nos sufocam. Eu mesmo, quantas das vezes, você fala, Roberto, você não tem momentos de fraqueza? Muitas. Muitas. Pensa que toda hora dá vontade de orar, toda hora dá vontade? Não. Porque é uma guerra de vozes, é uma guerra de vozes. E eu preciso vencê-las. E eu ouvi somente a voz do meu pai me dizendo, você pode dançar no escuro, porque aquele que disse que cuidaria de ti não dorme, não tosqueneja, o guarda de Israel não dormitará. Eu sou o Senhor que cuido de ti. Dança, filha. Dança. Dança diante de um diagnóstico. Aleluia. Dança diante de uma situação. Eu sou Deus que permite. Eu estou sentindo tanta presença de Deus, irmãos. Eu estou sentindo tanta graça do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, é fantástico andar com Deus. É fantástico. É fantástico porque Ele é um pai produtivo. Ele não é aqueles pai banana, sabe? Que faz tudo pro filho crescer um frouxo, um fraco. Sabe? Aqueles pais que faz tudo pros filhos. Passa manteiga no pão, põe a roupinha, sabe? Aqueles pais que fazem tudo pro filho ser um banana. Deus não é assim. Deus é pai de verdade. E Ele não me dá moleza. Ele fala, eu quero que você cresça. Porque se eu ficar dando aguinha com açúcar pra você, você vai ficar no lugar. E eu sei o teu potencial. Eu sei pra que eu te fiz. Eu sei.
para que você nasceu. Eu sei para que eu te resgatei do mundo, do lamaçal do pecado, das trevas que você vivia. Eu sei porque eu te tirei da balada. Eu sei porque eu te tirei daquele lixo de vida que você vivia. Eu sei porque eu tirei você do vício. Eu sei para que reage Israel. Anda, Roberta. Não vou te dar molezinha, não. É construção. Você tem que se dedicar. Você tem que se construir. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que descer no vale da oração. Não vai ser nada de graça, não. Porque vocês, seres humanos, vocês estagnam se der molezinha. Vocês não produzem mais. Porque vocês se habituam com pouco. E eu sou Deus de muito. Vocês começam a receber um pouquinho de bênção e já acham que isso é a minha vida com vocês. Não. Mergulhe nas águas profundas do meu espírito. Mergulhe nas águas profundas do meu espírito. Eu quero que vocês mergulhem. Por isso que Deus não dá moleza. E aí vai começando a apertar. Só tem um jeito. Ou você cai de joelho, ou você cai de joelho. Não tem outra saída. E louvado seja Deus, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Louvado seja Deus, porque Deus põe no fogo quem Ele ama. Quantas das vezes eu orei e disse ao Senhor, por favor, Senhor, não desista de mim, não desista da minha casa, não desista dos meus filhos, porque o Senhor é tudo que eu tenho. Não desista de mim, Jesus. Talvez hoje você não tenha mais esperança no seu coração, como fizeram com Jairo. Mesmo Jairo estando com Jesus, quiseram roubar a esperança dele. E talvez hoje a esperança tenha ido embora da sua vida, de alguma forma. Mas hoje o Senhor fala para você, não tenha medo. Aquele que é teu pai se responsabiliza em cuidar de você. Eu te dei asas, faz o teu voo. Eu te dei asas, faz o teu voo. Eu gostaria de deixar essa palavra no seu coração. Faz o teu voo. Voa em direção à cruz. Mergulha no mar da oração. Se tranca no quarto. Se você acordar de repente no meio da madrugada, é o Senhor te chamando. Diga a Ele, me leva às águas profundas, mas esteja preparado, porque em águas profundas você precisa de roupas especiais. Em águas profundas você não pode descer de roupa de banho comum. Você precisa ter treinamento, porque lá embaixo a pressão da água é muito grande. E se você descer despreparado, ela te mata. O Senhor quer te preparar para você descer às águas profundas. Por isso, Ele tem permitido essas coisas acontecer na tua vida. Para que você chegue em lugares mais profundos. Você vai ter que ter mais resistência. Porque quanto maior a profundidade com Deus, maior a pressão vem sobre você. Maior você vai chegando pertinho de Deus, mais você vai se tornando filha, mais você vai se parecendo com Ele, mais você vai abrindo a mão da sua própria existência, porque se você não presta para servir, você não presta para o reino. Se você não ama servir, você não faz parte do reino, porque Jesus veio para servir. Você precisa renunciar a si mesma e saber que a tua vida não é somente uma vida para andar, desfilar, passear no shopping. Que a sua vida tem um propósito, e um propósito poderoso de avançar o reino. Que a tua vida tem algo poderoso dentro da sua vida, da sua história, nas suas mãos. Que não é só para você. Que todas as dores que você passou não é só para você. Porque com a mesma consolação que você foi consolado, você vai consolar alguém nesse momento de dor. Eu sei consolar alguém que perdeu pai e mãe hoje porque eu perdi pai e mãe. Eu sei hoje consolar uma mãe e orientar uma mãe com um filho autista porque eu tenho um filho autista. Eu sei consolar alguém que tem que passar por uma cirurgia, porque eu já passei por 6 vezes numa mesa de cirurgia sendo entubada, 6 vezes sem saber quando eu voltava, se eu voltava e como voltava. Se eu tenho hoje condições de dizer suporta forte as calúnias contra a sua vida, foi porque eu já passei por esse vale. É porque Deus me forjou, não por mim, mas porque através de mim eu ia trazer muita consolação na vida daqueles que iriam passar. Então que você possa saber que a sua vida não é só para você. Que Deus não é um Deus de um, mas é um Deus que multiplica todas as coisas. Você foi e está sendo gerada para multiplicação.
E aonde você está, você precisa multiplicar. Durante muito tempo eu fiquei, calada, ouvindo vozes. Mas chegou o momento do Senhor dizer, filho, te empurro, voa. E eu estou voando. Aonde eu tenho oportunidade de voar, eu bato a minha asa. Porque eu entendi que a minha vida não é minha. Eu nasci com um propósito. Qual o propósito? Do reino. Avance, não tenha medo, não tenha medo. Cura essa criança ferida aí dentro, que sempre viveu crescendo, habituada a ter medo. Eu era habituada a ter medo. Mas quando eu ouvi isso, irmãos, é fantástico, é libertador. Que eu podia dançar. Você tem noção? Dançar no escuro, tudo um breu, escurão, trevas. E você começar a dançar sem medo de cair ou bater em algum lugar. Sabendo que aquele que se responsabilizou em cuidar de você vai cuidar de você. Então, é Jesus, é seu pai, é seu amigo, é seu fiel escudeiro. Que você possa ficar com essa palavra nessa tarde. Um beijo no coração de vocês. Eu desejo a vocês, eu vou orar antes de encerrar essa live. E que vocês possam enviar essa live para quantas pessoas vocês puderem, né? Não olhando para mim, a Roberta quer que envie para ser famosinha. Não quero ser famosinha. Eu quero que você pense na mensagem. Você envia para todas as almas que você achar que isso vai agregar na vida de alguém, né? Aqui eu tô dando semente, tô jogando no teu colo. Pega a semente aí, pega aí, vai pegando. Pegou? E agora o que você vai fazer com ela? Vai ficar segurando na mão? Vai ser servo inútil e infiel? Não. O que você vai fazer? Vou jogar semente. Eu vou transferir a semente. E vai passando a semente, porque nós no reino trabalhamos juntos. Eu vou orar. E eu creio que Deus vai selar essa palavra. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero Te louvar, quero Te agradecer por essa palavra gloriosa nesse domingo que o Senhor não deu a mim, mas que o Senhor deu para todos que vão ouvir. Que eu fui somente um canal, Senhor, um canal. E que haja, Senhor Jesus, maturidade, que haja, Senhor Jesus, produtividade nessa palavra, que eles tenham vida, que nós tenhamos vida, que o medo não faça mais parte de nós e que nós não ouçamos mais vozes, mas que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Que nessa tarde você possa ouvir a voz do Pai, ouvir a voz do Pai, e que em nome de Jesus a tua casa seja abençoada, a tua família seja restaurada, os teus sonhos sejam restaurados e que você alce voo não para a tua glória, mas entenda que você é simplesmente um instrumento. Voa, bate as asas, faz teu voo, não tenha medo, entra em contato com você mesma, peça Espírito Santo, joga luz aqui em mim, mostra para mim. Mostra para mim as minhas feridas, que eu quero ser curada delas, eu quero ser liberta delas e eu quero simplesmente viver o que o Senhor tem para mim. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu profetizo, Senhor, que cada um que ouvir vai multiplicar o Teu reino e vão ser livres, libertos, que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa voltar à oração, que você possa voltar ao quarto secreto da oração, que você possa voltar a ler as Escrituras, que aqui está o tesouro para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que o Senhor possa conduzir você nessa tarde, nesse domingo tão precioso. Tá bom? Um beijo no teu coração. Obrigado vocês que entraram. Eu desativei aqui os comentários porque eu fico desatenta. Tá bom? Mas eu sei que vocês entendem. Um ótimo domingo e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, Amo vocês. Beijo, tchau.